Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe te ama e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa Mãe. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, glória a vós, Senhor. 3 dias depois, celebravam-se bodas em Caná da Galileia, e achava-se ali a mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus e os seus discípulos. Como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: ele já não tem vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, isso compete a nós? Minha hora ainda não chegou. Disse então sua mãe aos serventes: fazei o que ele vos disser. Ora, achavam-se ali 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, que continham cada qual 2 ou 3 medidas. Jesus ordena-lhes: enchei as talhas de água. Eles encheram-nas até em cima. Tirai agora, disse-lhe Jesus, e levai ao chefe dos serventes. E levaram. Logo que o chefe dos serventes provou da água tornada vinho, não sabendo de onde era, se bem que o soubessem os serventes, pois tinham tirado a água e chamou o noivo. E disse-lhe: é costume servir primeiro o vinho bom e depois, quando os convidados já estão quase embriagados, servir o menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Esse foi o primeiro milagre de Jesus. Realizou-o em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa é a palavra mais preciosa referente à divina vontade que está na palavra de Deus. Claro que a gente vai achar muitas outras, mas enquanto eu estava lendo, as luzes foram iluminando assim. Uau, o sol foi brilhando. Então vamos lá. 3 dias depois, celebravam-se bodas em Caná da Galileia, e achava-se ali a mãe de Jesus. 3 dias depois, nessa palavra, Jesus deixou claro para mim, significa, os 3 períodos, os 3 fiates depois. Aconteceu o primeiro fiat, que é a criação. O segundo fiat, que é a redenção. E acabou o período da santificação, da santificação em que Jesus, o Espírito Santo, está agindo. E aí, quem que vem? A vinda de Maria. Para ela poder formar, marcar os seus filhos na divina vontade. Ontem eu recebi uma luz que eu queria partilhar com vocês. Foi uma luz muito maravilhosa, referente a justamente os 3 fiates. Então eu vou ler aqui para vocês, as pessoas ficarem encantadas, quem entendeu, Porque tem gente que não entende, Mas vamos lá, eu vou ler para vocês o que Jesus revelou para mim ontem, que eu fiquei encantada, deu vontade de dar cambalhota, cambalhota de alegria, E a gente conversou bastante ontem no grupo, a gente partilhou bastante coisa referente a essas luzes. Vamos lá. Jesus, ele mostrou para mim claramente os 6 dias da criação, são na verdade 6.000 anos. Ele que fala isso no livro do céu, que são 6.000 anos, desde quando foi criado Adão até hoje. Estamos aguardando agora um momento do triunfo do casamento, as bodas, Momento das bodas. Na verdade é toda uma bodas, Tanto que aquilo que a gente acabou de ler, esses 6.000 anos foram bodas, Vamos dizer assim, Mas vamos lá. Não são, na verdade, 6.000 anos, 6 dias da criação. Estamos aguardando o triunfo da criação, que são os filhos semelhantes.
né? O homem ainda está em formação. O homem ainda está terminando a sua formação, né? Que são os filhos semelhantes. Somar é a quantidade exata, né, desses filhos que Deus quer para ter o triunfo da era da paz. Então tá precisando, Jesus está esperando acabar o vinho velho, né? Tá esperando, já passou o vinho velho, já foi. Agora estamos no tempo do vinho bom, que é o dom da divina vontade, que é a verdade da Luísa Picarreta, que ela trouxe para nós, tá? O pai teve o período do Filho do Antigo Testamento, foi todo o período do pai, tá? O Filho teve o Novo Testamento, todo o período do Filho, e o Espírito Santo essa idade atual, né? Os três juntos querem triunfar, reinar, né? Isso, maravilhoso. É como se fosse um pintor, né? O pintor é aquele que é Deus, o Pai, Criador, que primeiro estrutura a qualidade dos materiais a serem usados. Pincéis, técnicas, tintas, tudo que precisa ser usado, né? As técnicas a serem elaboradas. Isso conta um tempo, tem que estudar, né? Tem que pensar, tem que estruturar, tem que tudo, a qualidade dos materiais, tem que, né? Fazer tudo. Vamos lá. Jesus é quem executa a obra. É aquele que derrama o sangue. Derrama, né? E ele só veio realmente porque a gente não derramou. Porque Deus contava com a gente para fazer esse processo. E a gente poder, né? Ele fala em Gênesis, ó, tá aí para você plantar, tá aí para você cuidar, né? Toda a criação tá aí, você tem que plantar, tem que começar a plantar. Deixou muito claro isso em Gênesis, né? Que era para ele começar a fazer o jardineiro, trabalhar. E ele não quis trabalhar, ele quis comer o fruto antes de trabalhar, né? Foi isso que aconteceu. Preguiçoso. Então, o Jesus teve que vir fazer o serviço do Adão, né? Obedecer e concluir a obra. E aquele que pinta, é aquele que derrama o sangue mesmo, que é aquele que sobe, que vai pintar. Imagina aqueles caras que fica pintando, né, o prédio, né? Tem que subir no andaime e tem que se arriscar para pintar. Nossa, imagina assim, tá? Um pintor. E aí quem pega o pincel para pintar é Jesus. O Espírito Santo é quem finaliza a obra, né? É aquele que faz a conclusão, né? De reconhecer essa obra, o processo de reconhecimento, de mostrar isso, né? De ensinar o que Deus quis pintar, qual foi o entendimento da obra, né? E tal. O Espírito Santo é aquele que finaliza o processo com o reconhecimento, né? Quando tem um pintor, ele está pintando, ele precisa de reconhecimento, alguém que olhe para a obra e fala, uau, é isso mesmo, que maravilha, né? E aponta isso, reconhece isso para colocar numa galeria, para colocar em exposição, para poder, né, dar o valor que essa peça contém, né? Da qualidade artística dessa peça. E agora estamos na abertura da galeria. Esperamos essa abertura da galeria das obras do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os três. É o tempo da Trindade. Né? A gente fala que é um novo Pentecostes, porque é o Espírito Santo quem vai fazer todo o processo e tal. Mas, na verdade, é os três, né, que vão assumir o descanso, o sétimo dia. O descanso da Era da Paz, que é a Era da Paz, o sétimo dia. 1000 anos de Era da Paz. Não é milenarismo, a gente fala isso para vocês claramente. Milenarismo é uma heresia, né, que fala que Jesus vai vir em pessoa, governar a terra, conquistar tudo. Não é milenarismo. É o momento dos 1000 anos em que vai ter uma Era da Paz, aonde nós vamos reinar, mas é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo dentro de nós. Então, é essa realidade que Jesus veio trazer na vida, na divina vontade. Essa Era da Paz é claramente espiritual. Nós, né, vivendo em Cristo Jesus. Em nós, na nossa pessoa. Nós sermos sacrários vivos de Jesus. Então, a gente está explicando isso aqui, né? A gente está falando o tempo todo sobre isso. E a gente vai explicar cada vez mais sobre isso. Sobre esse momento que nós estamos entrando
E que Jesus não quer que a gente fique focado em fim dos tempos. Ele quer que a gente fique focado em ser essa morada viva dele. Se a gente ficar focado em fim dos tempos, a gente não está focado em Jesus morar em nós. Então a gente tem que pensar nisso, claramente, né? E nós somos os convidados para ir na galeria, para poder, né, ver todas essas obras de Deus, receber os tesouros de Deus, receber as obras de Deus. Né? A gente tem que agora ser os convidados das bodas, que vamos participar das bodas. E nós somos as obras também. Né? Nós também somos as principais obras, a semelhança de Deus. Né? Então, é uma felicidade muito grande essas luzes, né? Então, aí vou ler aqui para vocês. No princípio, Deus criou o céu e a terra estava sem forma e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus parava sobre as águas. Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia. Olha quanta coisa que Deus fez em 6.000 anos, gente. Em 6.000 anos ele fez tudo isso, né? E todo esse processo ele fez durante todos esses 6.000 anos, né? Deus fez o firmamento, separou as águas que estavam debaixo do firmamento daquelas que estavam por cima. E assim se fez. Deus chamou ao firmamento o céu, sobreveio a tarde, depois a manhã. Foi o segundo dia. Deus disse que as águas que estão debaixo do céu se juntem no mesmo lugar e apareça o alimento árido. Não foi só lá naquela época. Foi milênios que ele ficou fazendo isso. Né? E Deus viu que isso era tudo bom. Deus disse. Então é Deus agindo, Jesus agindo, o Espírito Santo agindo juntos o tempo todo. Né? Sobreveio a tarde e a manhã, foi o terceiro dia, depois disso façam-se os luzeiros do firmamento, resplandeçam para iluminar a terra, e assim se fez. Né? Esses luzeiros muitas vezes são os profetas, são Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, né? Também a gente for olhar em uma direção profunda sobre tudo que a divina vontade fala para nós, todo entendimento, a gente vai cada vez entender tudo o que Deus faz. A gente vai ler a Bíblia de um jeito totalmente diferenciado, né? Então, Deus viu que tudo isso era bom, foi o quarto dia. Depois polulem as águas de multidão dos seres vivos, voem as aves sobre a terra, debaixo do firmamento do céu. Né? Deus viu que era bom, e Deus abençoou, frutificai, e disse, multiplicai-vos, enchei as águas do mar, as aves se multiplicam sobre a terra. Sobreveio a tarde, depois a manhã, foi o quinto dia. Deus disse, produz a terra seres vivos segundo sua espécie, assim se fez. Né? Que se arrastam, animais que se arrastam sobre a terra. Deus viu que era bom, então Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra. Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Deus os abençoou, frutificai, disse-lhe, multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Eis que disse, eu vos dou toda a erva verde que dá semente sobre a terra, e todas as árvores frutíficas que contêm em si mesmas a sua semente, para que vos sirvam de alimento. E todos os animais da terra, todas as aves do céu, tudo que se arrasta sobre a terra, em que haja sopro de vida, eu dou toda a erva verde por alimento, e assim se fez. Então Deus, ele deu coisa pra gente trabalhar, ele não deu coisa pra gente só aproveitar. Vocês estão entendendo? E assim se fez. Deus contemplou toda a sua obra e viu que era tudo muito bom. Sobreveio a tarde, depois a manhã foi o sexto dia. Então, 6.000 anos. 6.000 anos. Deus continua a agir na sua criação. 6.000 anos. Não foi só criar e deixar pronto e sumir. Não. Ele está no meio de nós. Ele está criando e formando o ser humano que ainda não amadureceu. Enquanto o ser humano não alcançar a semelhança com Deus, hoje, plena, né? Ele ainda está em criação, ele está em formação, ele ainda está em aprendizado. Né? O ser humano ainda está sendo formado. Então, no tempo em que Deus criou o céu e a terra, né? No tempo em que o Senhor fez o céu e a terra, não existia ainda sobre a terra nenhum arbusto nos campos. Olha, no tempo em que Deus criou o céu e a terra, Gênesis 2, não existia ainda sobre a terra nenhum arbusto nos campos, e nenhuma árvore ainda havia brotado nos campos, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, nem havia homem que a cultivasse.
Tá vendo? Tem que ter o homem que cultiva a terra. Mas subia da terra um vapor que regava toda a sua superfície. O Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra e inspirou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem se tornou ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, do lado do Oriente, e colocou nele o homem que havia criado. Mas o jardim ainda tinha campos. Nenhuma árvore ainda tinha sido brotada nos campos. O Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores de aspecto agradável, fala dos rios. O Senhor Deus tomou o homem e colocou no jardim do Éden para cultivar o solo e o guardar. Olha aqui, gente, o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar o solo e o guardar. Fala que ele estava guardando a terra? Fala que Adão estava cuidando da terra? Aí depois aqui, não é bom que o homem esteja só, vou dar auxiliar que ele seja adequada. Aí Deus mandou todos os animais para auxiliar na plantação, na cultivação da terra. Levou-os aos homens para ver como ele os havia de chamar. Aí o trabalho do homem, foi o único trabalho que ele teve, que ele fez, que pôs o nome nos animais vivos. O homem pôs nomes em todos os animais e todas as aves do céu, mas não achava para ele uma auxiliar que lhe fosse adequada. Engraçado, no primeiro Gênesis 1 falou que Deus criou homem e mulher, Depois no Gênesis 2 falou que não tinha mulher aqui, que ele não achou a mulher. Por que será? Como que é isso? Ele não achou a mulher, sendo que Deus no primeiro dia criou. Mas aqui está dizendo que ele criou o homem para que o cultivasse a terra. Quem que deveria ser essa companhia adequada ao homem? O homem pôs nomes em todos os animais, todas as aves do céu, todos os animais do campo. Não se achava para ele uma auxiliar que lhe fosse adequada. Então o Senhor Deus mandou ao homem um sono profundo, e enquanto ele dormia, tomou-lhe uma das costelas e fechou com carne em seu lugar. Da costela que tinha formado o homem, Deus formou a mulher e levou-a para junto do homem. E eis agora, aí o casamento aconteceu. Eis agora, disse o homem, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela se chamará mulher, porque assim foi tomada do homem. Você está vendo que Deus faz tudo o que o homem quer? Que a vontade de Deus e a vontade do homem se corroboraram e a mulher foi feita? Amém? Está vendo como Deus agrada o ser humano? Como Deus trabalha pra gente, entre aspas, nos serve? Ele ama tanto os seus filhos que ele tem a mesma vontade que o seu filho. Quando Deus tem a mesma vontade que o seu filho, aqui não está dizendo que ele pecou. Quando ele desejou ter uma mulher, era a vontade de Deus que ele percebesse. Essa era a divina vontade. Que ele pensasse, que ele meditasse, que ele refletisse, mas não tem uma pessoa igual a mim. Amém? E aí? Aí chamou a mulher de mulher e aconteceu o primeiro casamento. Homem e mulher estavam nus e não se envergonhavam. Por quê? Estava tudo bem. A divina vontade é isso. O homem tem uma vontade, ele percebe uma coisa e Deus vem, é verdade, vamos lá. Faça-se. E fez a mulher. Essa é a vida na divina vontade, gente. Não é a gente se sentir um escravo, é a gente ser amado. É Deus corroborar com a gente, é Deus ver a nossa vontade se transformar em vontade viva. Fez a mulher da vontade de Adão por ele perceber que faltava alguém. Mas Senhor, eu estou vendo todos os animais da terra, mas cadê a minha mulher? Cada um tem o seu casal. E aí, cadê a minha? A minha parte, a minha metade. E aí Deus fez a metade. Ele fez, se ele não tivesse dado fit, demonstrava que Deus não queria fazer a vontade do homem, que o homem era um escravo, somente para trabalhar. Não. Deus não tinha feito o homem só para trabalhar, para cultivar o campo. Mas também para isso.
né? E o ser humano só ficou com a mulher, só quis saber da mulher. Só quis saber de receber e não de dar nada, infelizmente. E o Apocalipse, na Bíblia, é a revelação da entrada no 7º dia. Ele está criando o homem ainda, a sua imagem. Porque, sabe por quê? Então, a gente tem que vencer os nossos medos, de confiar em Deus, de saber que Deus é fiel, de confiar nele. E o Espírito Santo, ele está nesse momento na Terra, falando com várias pessoas a mesma coisa. Ele está iluminando as pessoas que estão estudando o livro da Luísa, né? E o mundo inteiro, a gente conversou sobre isso, que o que uma pessoa lá em outro lugar está aprendendo é a mesma coisa. O Espírito Santo, ele está dizendo as mesmas coisas para várias pessoas na Terra, explicando essas verdades. Tem pessoas que vão entender igual a mim estou entendendo. Eu estou entendendo aqui na Divina Vontade uma verdade, ao mesmo tempo outra pessoa vai entender essa mesma verdade. E assim, a comunidade dos filhos de Deus vão ser orientadas pela ação do Espírito Santo neste tempo, para que todos nós vivamos assim na terra como no céu. Como que é a vida na Divina Vontade, assim na terra como no céu? No céu, né, a comunicação é contínua de Deus com as luzes que Ele dá, com os seus abençoados. E na terra a mesma coisa, Ele começa a se comunicar com os seus filhos na terra as mesmas coisas, as mesmas verdades. Vai chegar um momento, aí eu falo, que a presença do dom da Divina Vontade na Terra, né, faz com que tudo que um ouve de Deus, o outro ouve também, dependendo da sua abertura, dele sair da Terra e ir para a direção ao céu, né, ele viver no Espírito, a vida no Espírito, né, e aí você vai ouvir uma palavra, vai ouvir uma pregação, você fala assim, mas eu já sabia disso que ela está falando, eu já tinha ouvido falar isso. Vai começar a acontecer isso. E não é só no campo espiritual, tá? É em todos os campos, em todas as ciências, né? Todas, tá? Tudo que Deus ensina também na parte de ciências, matemáticas, geografia, né? Qualquer outra ciência que alguém se detém, é Deus instruindo. E essa instrução é o Espírito Santo que está na Terra, agindo como outro eu dentro de cada um de nós. Ele já está na Terra. O Espírito Santo já está, o dom da Divina Vontade está presente de volta, desde Luísa. Recebeu em Luísa e deu para todos nós. Então, todo esse conhecimento, ele é dado a todos nós. Mas só que tem pessoas que não se abrem porque não saem da sua vontade humana. Precisam sair da terra e subir e elevar ao Espírito Santo. Desejar o Espírito Santo de um jeito totalmente novo, diferente. Essa presença do dom da Divina Vontade, do Espírito Santo, vai fazer com que as pessoas se decepcionem, porque elas acham que foram as únicas que ouviram Deus falar, né, com elas, né? Um exemplo, eu vou falar bem claro, é uma profeta que está falando nesse momento na internet. Vocês já devem ter ouvido falar dela, a Marjorie Dowie. Ela é uma pessoa, é um exemplo, tá? Eu não julgo ela não, mas ela é um exemplo, né? Ela fica falando, mas foi para mim que Deus deu as revelações. Só eu que sei. Não. O que ela aprendeu, a igreja já sabe faz tempo. Ela só está tendo luzes para poder, de repente, explicar isso para quem não conhece, a missão dela. Para quem não conhece, né? Ela está recebendo luzes, mas as luzes que ela recebeu, outras pessoas têm locução interior também. Hoje todo mundo tem essa locução interior. Toda a terra tem, todos têm. Mas tem gente que se abre, ela se abriu. E aí Deus fala com ela bem claramente, ela entende bem claramente, escreve as mensagens dele. É lindo o trabalho dela, maravilhoso as mensagens dela, mas só que ela não pode contaminar com a sua visão humana, né? Tanto que eu mandei para ela a mensagem ontem, falando para ela que ela tem que ler o livro do céu. Ela falou que não ia ler no primeiro momento, que a missão da Luísa é diferente da dela, que ela tem que ouvir só Jesus, que é só Jesus, tal. Mas aí depois eu fui insistente com ela e falei, não, seja humilde, né? E de repente é a ajuda que Deus está precisando mandar para você, né? É o que falta para você, de repente, entender a vontade divina e descontaminar, né, os seus comentários, porque ela comenta em cima das mensagens que ela recebe de Jesus, e os comentários que ela faz, às vezes são meio assim, atrapalham, né?
Então, tem algumas coisas que ela fala que ela entendeu de uma forma que a gente fala, não tem como. Ela está desmentindo Jesus em vários sentidos, falando várias coisas da Eucaristia, por exemplo, falando que Jesus deixou ela pegar a Eucaristia, levar para casa, colocar na água e deixar na geladeira e beber a Eucaristia da água que está na geladeira na casa dela. Então, é uma heresia muito feia. Não é heresia, mas é uma profanação da Eucaristia muito grave para uma pessoa que ouve Jesus. Então, tem uma falta de divina vontade aí, né? Tem uma falta de entendimento aí. Então, eu falei pra ela, tá faltando divina vontade na sua vida, tá faltando ler o livro do céu. Depois que você ler, você vai se tornar o profeta a melhor profeta do mundo, se deixar, né? Aí eu expliquei pra ela, ela falou, não vou ler, que não sei o que. Gente, eu deixo claro tudo que acontece, tudo que eu faço, eu falo pra vocês aqui. Então, vocês não se assustem, tá? Tudo que acontece no grupo eu vou falar com vocês, né? Aqui no canal também, para vocês que virem depois. Então, é muito interessante a gente expor essas coisas. Então muita gente vai se... Né, é um divertimento que Jesus fala no livro do céu, né? Ele se diverte com um homem que vai descobrindo as coisas dele, as luzes que ele dá, os ensinamentos que ele dá através do Espírito Santo que está agindo poderosamente na Terra, em pessoas que nem sequer são religiosos, tá? Que ele que ensina. O mundo todo está vivendo isso hoje no dom da divina vontade. É Deus que ensina a gente a fazer tudo, a saber sobre tudo. As ciências, no conhecimento, é Deus. Sabedoria pura é Deus, só Deus. O Espírito Santo é sabedoria. Ele é a fonte da sabedoria na Terra. Então, toda a tecnologia que está sendo feita na Terra é o Espírito Santo ensinando, gente. Mas ensinando para o bem, não para o mal. Então, se eles fazem uma arma atômica nuclear, com energia nuclear, o Espírito Santo é que deu o ensinamento sobre a energia nuclear para poder utilizar para energia e não para usar para arma. Agora, se o homem com a sua vontade humana contamina o entendimento e faz coisas para mal, aí a culpa é do homem, é a ação da vontade humana reinante. A vontade divina não está reinando ali. Então, a gente tem que entender isso. Então, em todas as religiões, ciências, em todas as matérias estudadas, filosofia, teologia, matemática, linguagem, biologia, e etc, geografia, todo tipo de tecnologia, tudo é o Espírito Santo sendo orientando as pessoas hoje em dia. A gente não está sozinho, mais do que nunca, está se evoluindo o homem numa rapidez muito grande de entendimento e sabedoria. Não é o homem. E o homem vai se decepcionar quando ele perceber que é Deus que está fazendo isso, né? Ele quer os... E o que Deus quer? Aí a nossa amiga perguntou, Aline, mas e aí? Ela fez a pergunta maravilhosa, né? E o que Deus está esperando? Por que Ele está mandando todo esse dom da divina vontade para o mundo? E o que Ele vai fazer com tudo isso no final? Aí eu falo para ele assim, Ele quer aqueles que não se revoltam contra essa realidade, de entender que é Ele que é o dono da sabedoria, que essa sabedoria não é a gente, é Deus em nós que está agindo hoje. Desde que Luísa recebeu o dom da divina vontade, Deus novamente abriu o véu da sabedoria para nós. Então, você vai estudar e ver que uma pessoa já escreveu o que você sabe. Você vai inventar algo e depois você vai descobrir que aquilo que você inventou, alguém já fez também em outro lugar, em outro país. E vai começar a acontecer isso direto. Vai começar a acontecer. E se você aceitar que foi Deus quem te deu essa ciência e louvar a Deus, aceitar que não é você que tem essa sabedoria, é Deus quem deu, né? Aceitar que Deus existe dentro da sua mente, que existe dentro de você um outro eu, né? E não querer abortar esse eu, esse novo eu, esse Espírito Santo, né? Você quer ficar com ele. Aí tem um livro, Mais Esperto que o Diabo, que fala desse outro eu. Tem um outro livro que é A Guerra da Arte, uma coisa assim, que eu esqueci o nome do autor americano, que ele também explica sobre isso, tá? Tem vários livros de pessoas que nem religiosos são, que falam sobre esse outro eu. Então, se você quiser pesquisar, Mais Esperto que o Diabo, esqueci o nome dele também agora, fugiu? Mais Esperto que o Diabo, e acho que é A Guerra da Arte, um negócio assim, né? Depois a gente põe aqui pra vocês. Eles falam sobre isso. E são pessoas que não são religiosas e que já perceberam isso, né? E nas religiões também, né? Tudo isso vai acontecendo. Então, Deus, Ele quer essas pessoas no final que vão falar, é Ele, né? É Ele, é Deus, não é eu, né? Não sou eu. E isso é a divina vontade ainda, né? E o aviso que vai acontecer é o dom da divina vontade. As luzes sendo reunidas, as pessoas tendo, no fim, um resumo.
E o aviso será a Maria esclarecendo esse resumo. Né? Já teremos tudo no entendimento, toda a humanidade já terá sabido tudo, só faltará ligar os pontos. Maria fará essa ligação, né? Ela vai esclarecer tudo isso, mostrando pra gente. E muitos vão negar, claro, vai ter os que vão negar, que não vão aceitar. Os que vão se ajoelhar e falar, faça-se, fiat, e alguns mornos, né, que vão ficar meio assim, será? E agora? Será mesmo? E esses mornos é o que vão sofrer pra caramba, né? Desculpa falar assim. Mas é os que vão sofrer muito, muito, porque terão que passar pelos castigos, só pelos castigos dessas pessoas, né, com os tapas, os castigos dos flagelos, muitos vão admitir e louvar a Deus e reconhecer, né? E aí vai ter os que vão ressuscitar na primeira ressurreição, que será o reino da divina vontade. O do vinho novo dessa palavra que eu estou ensinando vocês. O vinho novo é essa. Ele guardou para o fim, né? A alegria da divina vontade da ressurreição, da primeira ressurreição, né? Aí em Apocalipse 20, 4 está dizendo: vi também tronos sobre os quais se assentaram aqueles que receberam o poder de julgar. Eram as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. E todos aqueles que não tinham adorado a fera ou a sua imagem, que não tinham recebido o seu sinal na fronte nem nas mãos. Eles viveram uma vida nova e reinaram com Cristo por 1000 anos. É a era da paz, o 7º dia da criação, né? O momento em que que Jesus vai e multiplica o vinho na água, né? A água do Espírito Santo, né? Ele dá o vinho bom dessa palavra que nós acabamos de ler, de São João 2. Por 1000 anos. E os outros mortos não tornaram a vida até que se completasse esses 1000 anos da era da paz. Essa é a primeira ressurreição. Então os filhos da divina vontade vão viver essa primeira ressurreição. Vão beber desse vinho, né? Vão participar desse vinho, né? Das bodas de Jesus com a igreja de volta, né? Feliz e santo é aquele que toma parte na primeira ressurreição. Sobre eles, né, a segunda morte não tem poder, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, reinarão com ele durante os 1000 anos. Não é essa heresia do milenarismo, tá? Reinarão com Jesus dentro deles, tá? Essa é a era da paz, é o 7º dia, né? É o Fiat Supremo, né? É a Trindade Santíssima reinando em cada vida. Aí vocês vão encontrar esse conteúdo no Castelo Interior de Santa Teresa d'Ávila. Vão encontrar, né, essa verdade também. São Maximiliano Kolbe fala sobre essa vida, essa nova era da paz, essa vida em Cristo, né? A Concita de Armida, a venerável Concita de Armida, a Elizabeth da Trindade fala dessa morada também do Espírito, né, da Trindade dentro de si. Né, são vários santos. São Luís Maria de Montfort fala desses santos dos últimos dias que vão ter dons especiais, né, todos os dons mais específicos e tal. Vai ser uma época maravilhosa em que vai se multiplicar comida na terra. Vai ser o Éden novamente. O Éden vai se concretizar. Vocês não fiquem assustados. Isso é real. Aí eu tenho livros todinhos explicando isso na base da igreja, conteúdos dados pela igreja, magistério da igreja, catecismo da igreja católica, tá tudo isso no catecismo da igreja católica, tudo bonitinho, né? Tô falando isso aqui para vocês direto, né? Agora ultimamente, né? Jesus não virá de corpo presente reinar na terra. Isso é uma heresia chamada milenarismo, não é isso. Nesses 1000 anos, é Jesus em nós. Vai ter o triunfo da criação, né? O triunfo do Imaculado Coração de Jesus, de Maria e de Jesus, né? E ele reinando dentro de nós. Aí tem um livro chamado O Esplendor da Criação, que é do padre José Iannuzzi, vale a pena vocês lerem, né? Tem um outro também, Santos na Divina Vontade, de Sérgio Pellegrini também, que eu vou estar colocando aqui para vocês, né? O link para vocês lerem também, tudo explicando, baseado na igreja, baseado né? E tem outras informações também. Eu tenho outro livro católico também, que é reunião de conteúdos católicos que também corroboram a essa vinda da era da paz.
esse dia 7 de descanso que Jesus fala tanto. Eu vou descansar na criatura. Jesus fala no livro do céu, eu vou descansar na criatura, né? Aí a gente estava conversando ontem sobre as músicas da Legião Urbana, no nosso grupo também, né? Falando que Renato Russo, ele vivia isso, ele tinha esse conhecimento e tal, né? Por causa que o livro dele, as músicas dele falam sobre essa realidade, né? Tire suas mãos de mim, eu não pertenço a você, não é me dominando assim que você vai me entender. Eu posso estar sozinho, mas eu sei muito bem onde estou. Você pode até duvidar, acho que isso não é amor. Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Nos perderemos entre monstros da nossa própria criação. Serão noites inteiras. Talvez por medo da escuridão, ficaremos acordados imaginando alguma solução para que nosso egoísmo não destrua nosso coração, né? E aí, brigar para quê, se é sem querer? Quem é que vai nos proteger? Será que vamos ter que responder pelos erros a mais, eu e você? Então, são conteúdos, aí você vai falar, nossa, nada a ver o que você está falando aí. Calma aí, vamos chegar lá, né? Então, aí ele está falando aqui em várias músicas, né? A gente fala assim, nossa, ele tinha o dom da divina vontade. Claro, ele viveu na época depois Luísa, né? O Renato Russo viveu. Mas Aline, ele é pecador, morreu com AIDS. Morreu com AIDS, mas só que e o arrependimento? Né? A gente não sabe. Os conteúdos, os poemas que ele escreveu é tudo baseado em Jesus, o Índios, né? E o Índios. Perfeito. Quando o sol bater na janela do teu quarto, né? O sol da divina vontade, a verdade, na janela do teu quarto. Lembra e vê que o caminho é um só. Por que esperar se podemos começar tudo de novo? Agora mesmo a humanidade é desumana, a vontade humana é desumana, mas ainda temos chance, o sol nasce para todos, aí para todos o dom da divina vontade, o sol da divina vontade, só não sabe quem não quer. Quando o sol bater na janela do teu quarto, lembra e vê que o caminho é um só. Até bem pouco tempo atrás poderíamos mudar o mundo. Quem roubou nossa coragem? Tudo é dor, e toda dor vem do desejo de não sentirmos dor. Quando o sol bater na janela do teu quarto, lembra e vê que o caminho é um só, né? E aí tem outra, né? Quem me dera ao menos uma vez que o mais simples fosse visto como o mais importante. Que nos deram espelhos e vimos um mundo doente, a vontade humana. Quem me dera ao menos uma vez entender que como um só Deus, ao mesmo tempo é três. E esse mesmo Deus foi morto por vocês. Sua maldade, então, deixou Deus tão triste. Eu quis o perigo e até sangrei sozinho, entenda. Assim que pude trazer você de volta para mim, Jesus. Está falando de Jesus. Quando descobri que é só você que me entende, do início ao fim. É só você que tem a cura para o meu vício de insistir, do amor de Deus, a misericórdia de amar, nessa saudade que eu sinto de tudo que eu ainda não vi. Né? E é Jesus, ele está falando de Jesus aqui. Jesus que ama, que vem salvar a criatura, que sangra por cada um de nós, que tem um vício de nos amar. Né? E aí tem uma pessoa que ela falou que o Salvador Tomasini é um senhor que é lá do México, que fala sobre a divina vontade, tem muito vídeo dele na internet, né, sobre a divina vontade, é o canal Terceiro Fit, procura lá que vocês vão encontrar, né? A diferença entre eu e esse senhor que ele ensina a divina vontade é que eu entendi claramente que o diabo só entra na brecha que nós damos, né? Ele diz que o diabo provoca a nossa vontade humana. Não, ele não provoca, ele não tem esse poder, tá? O diabo é somente um verme que se alimenta da nossa vontade humana quando ela aparece. Né? Na mística Cidade de Deus, a senhora explicou direitinho. Ele se aproximou, a Santa Águeda, né? Explicou através da luz dada pelo Espírito Santo e de Nossa Senhora. Ele se aproximou de Eva para tentá-la depois de ouvir as conversas dela com Adão. Ele sondou a Eva primeiro, né? Isso Jesus, Nossa Senhora, fala claramente no livro, que ele só se aproveita da vontade humana que ele percebeu, do lixo nosso. Ele se aproveita da nossa fraqueza. Depois dela aparecer reinando, depois que a vontade começa a reinar em nós, essa é a vitória que Deus quer. A nossa vitória sobre a nossa vontade humana.
né? O seu triunfo é nós sermos igual a Ele, né? Nessa era de paz é nós sermos igualzinho a Deus. Termos essa visão, essa divina vontade plena dentro de nós, essa vida na divina vontade, que é nós sermos divinos, né? E vencermos toda essa humanidade nossa, que é podre. Jesus mesmo fala, é podre, é escuridão, né? Nós temos que abolir a vontade humana, né? E se fosse isso ensinado desde quando as crianças são pequenininhas, nas escolas, o mundo mudaria rapidinho, gente. Se a vontade humana fosse ensinada como algo mal, desde a escola, desde porque os pequenininhos, eles iam entender rapidinho e o mundo ia mudar. Né? A gente precisa entender a alienação que o diabo faz. É o caminho que o Espírito Santo nos encaminha, né? Abre a mente da gente para poder a gente entender isso. Então, assim, se eu fosse escrever um livro, eu teria de citar todos os livros que eu li, né? Todos os livros, os pregadores que eu já ouvi, a experiência completa, né? O processo interior e exterior que o Espírito Santo me guiou para chegar até nesse entendimento da divina vontade, né? Não poderia ter medo, eu ia ter que mostrar a divina vontade em todos os lugares onde eu vejo, porque eu vejo a divina vontade em todo lugar, né? A gente acabou de ver a divina vontade nas músicas da Legião Urbana, né? Músicas, filmes. Nossa, filmes é o que mais tem, né? Hollywood, que fala sobre a divina vontade. O Vingadores é um deles. Toda a saga dos Vingadores, eu vejo divina vontade inteirinha nele. O Senhor dos Anéis, também vejo. A história da salvação do Senhor dos Anéis. Né? E vários outros filmes, né? Artistas, que são, às vezes são até, nem são católicos, nem são cristãos, nem são religiosos, mas que falam da divina vontade, das luzes dadas na divina vontade. Religiões que não são, né, cristãs e que têm entendimento da divina vontade, gente. Vocês não têm noção de onde está a divina vontade, onde o Espírito Santo está andando nessa terra. Em todo lugar, está ligando o ser humano, colocando um funil, como eu já disse para vocês. Né? No final, o aviso vai só... A gente já está aprendendo, já estamos entendendo muitas coisas. No final, só falta ligar os pontinhos. Né? E o demônio, ele só consegue comer restos. Ele é um verme que come restos. O demônio é alguém insignificante e eu vou provar isso para vocês nos meus conteúdos que eu vou começar a falar agora. Ele só se alimenta de restos do cérebro que não querem ser usados. Pessoas preguiçosas que não querem trabalhar, que só querem receber, vem a nós. E não quer trabalhar, só quer o fruto. E não quer trabalhar para poder conquistar as coisas. Pessoa que só quer o fruto não pensa. Vai pela cabeça dos outros, vai pela cabeça do demônio. O demônio consegue colocar o que quiser na cabeça dessa pessoa, porque ela não pensa. No livro O Mais Esperto do Diabo fala sobre isso, muito sobre isso. O ser humano que não pensa por si próprio. Até um drogado no auge da droga pode ter a sabedoria para aceitar o Espírito Santo. O Espírito Santo consegue falar com uma pessoa que está com o cérebro destruído e convencer essa pessoa de que ele tem que sair dessa situação. Então não tem desculpa para você falar para mim que o Espírito Santo não pode agir em você. É só você olhar para dentro. Nada pode nos atrapalhar, nada, só nós mesmos. É do coração humano que sai toda a imundície. O problema é não pensarmos por nós mesmos. Pensarmos sozinhos. E somente nós e Jesus, nós e o Espírito Santo. É Ele que está na nossa mente. Nós preferimos ouvir outras opiniões humanas também. Aí você vai falar, mas eu estou ouvindo você, Aline, mas só que eu estou falando em nome de Jesus, não estou falando em nome do mundo. Não estou sendo o demônio aqui agora. Eu estou falando em nome de Jesus. E quando eu estou falando em nome de Jesus, é Jesus falando. E se Jesus está falando, é o Espírito Santo que está falando. E aí você pode ouvir tranquilamente. Né? Isso vai iluminar a sua mente. Mas só que a gente, infelizmente, prefere opinião humana só também. As opiniões humanas que a gente gosta de ouvir são as humanas mesmo, do mal. A gente gosta de ouvir. E não acreditar que nós podemos pensar sozinhos e tirar a nossa própria conclusão. Nós vivemos num mundo doente, como Índios falam, na música Índios, né? Aí tem outra música, não aprendi a me render, que caia o inimigo então, tudo passa, tudo passará, e nossa história não estará pelo avesso.
Assim, sem final feliz, teremos coisas bonitas para contar e até lá vamos viver. Temos muito ainda por fazer, não olhe para trás. Apenas começamos, o mundo começa agora, apenas começamos. Então é uma música do Legião Urbana, né? Aí Jesus fala muito que o diabo não tem poder nenhum. Vamos ver por que Jesus fala que no Filho da Divina Vontade o diabo não tem poder nenhum, né? Então aqui, dia 25 de junho de 1907, a alma, de pé ou caminhando, deve estar sempre na vontade divina. Aí vocês estão falando assim, Aline, você está saindo da Bíblia, não está falando mais da Bíblia. A gente está conversando sobre, no final eu vou só terminar, tá bom? Hoje de manhã pensei comigo mesma que havia parado, sem avançar ou retroceder, e disse: Senhor, eu mesmo não posso dizer o que sinto, mais do que o resto. Não me aflijo, eu fico para trás, eu fico parada ou para frente. Desde que esteja na sua vontade, estou bem. Onde quer que seja, seja como for, a sua vontade é sempre santa, e de qualquer maneira ela estará lá, e sempre estarei bem. Nesse momento, o abençoado Jesus veio por um momento e me disse: Minha filha, coragem. Não tenha medo se você se sentir parada. Né? Quando a pessoa se sente parada, não está progredindo, né? Não está fazendo nada em prol para agradar a Deus, não está trabalhando, não está, né, se sentindo parada. Mas tenha cuidado, no entanto, para que suas paradas a faça na minha vontade, sem sair da minha vontade. Né? A pessoa ela precisa parar para entender tudo, né? Parar para poder pensar um pouco, né? Não consegue, tá meio travada, mas só que tem que estar na divina vontade, pensando, né? Evoluindo na divina vontade, o entendimento, mesmo que ela esteja, né? Ele fala que eu também paro, mas num piscar de olhos eu faço mais do que vocês que durante anos e anos, quando eu tô parado. Veja, para o mundo parece que eu parei, porque merecendo ser severamente castigado eu não estou fazendo. Parece que não está acontecendo, mas se eu pegar a vara na minha mão, você verá como vou compensar todas essas minhas paradas, né? Ele não castigando, ficou um tempão sem castigar o mundo, né? Dando a impressão de que Deus tinha sumido da terra, né? Tem muita gente que teve essa impressão. Deus esqueceu da gente, né? Não, ele estava quietinho ali, mas se ele pegar a vara, ele compensa tudo, né? Assim, você estando sempre na minha vontade, se vir que a minha vontade quer que você pare por um momento, pare bem e desfrute da minha vontade, né? Se você vê que a minha vontade quer que você ande, ande também, mas sempre ande na minha vontade, porque andando na minha vontade, você andará comigo e terá a mesma vontade do meu caminho. Portanto, fique sempre em ordem na minha vontade, firme ou em progresso, e você sempre ficará bem. Então, a gente, né, entender que a gente pode parar, né? Dar uma travada aí, que você não está entendendo mais nada que eu estou falando aqui. Aline, não estou entendendo mais nada que você está falando, eu tenho que voltar aos vídeos desde o começo de novo. Não tem problema não, dá essa parada. Vai ler lá com calma, vai ouvir tudo de novo, né? Aline, não estou entendendo mais nada que está falando, você está viajando, tá tudo... Para, não tem problema, mas fica na vontade divina. Fica na vontade divina, né? Aí ele fala no dia 1º de julho de 1907, os pecados são esquecidos na vontade divina. Eu estava lendo sobre uma santa que sempre pensava em seus defeitos e que pediu a Deus a dor dos seus pecados. No meu interior eu disse: Senhor, que comparação diferente entre eu e a santa. Claro, aqui é volume 8, não é volume 1. A Luísa, no volume 1 que eu acabei de ler, na meditação que eu fiz hoje também, ela estava pensando na dor de seus pecados. Agora no volume 8, né, em 1907, já pulou bastante tempo, já passou uns 7 anos aí da Luísa escrevendo o livro, mais de 7 anos da Luísa escrevendo e aprendendo as coisas com Jesus. Então, ela não pensa mais nas dores dos pecados. Ela diz aqui: no meu interior eu disse: Senhor, que comparação diferente entre eu e esta santa. Eu que não penso mais em pecados e sempre só penso em você. Que ela aprendeu, né? Você pode ver que eu estou errada? Em um instante, senti-se mover dentro de mim, ele fez-se como um lampejo de luz em minha mente e me ouvi dizer ao outro eu, ao Espírito Santo, ó: Filha, você é boba. Você não quer entender? Quando minha vontade jamais produziu pecados e imperfeições? Minha vontade é sempre santa, e quem vive em minha vontade já permanece santificado e desfruta, alimenta e pensa em tudo que a minha vontade contém, embora no passado tenha cometido pecados, encontrando-se em beleza, em santidade, em imensidão dos bens que a minha vontade contém, esquece a feiura do passado
e lembre-se apenas do presente, a menos que tenha saído da minha vontade, porque então, voltando ao ser, a sujeira do ser humano, não é de admirar que você lembre dos pecados e misérias, se você voltar a ficar no humano de novo. Lembre-se de que esses pensamentos sobre pecados e sobre si mesmo não entram e nem podem entrar na minha vida, na minha vontade. E se a alma o sente, significa que não é estável e fixo dentro de mim e volta a sair. Encontrando-me então no meu estado habitual, quando logo que o vi, ele me disse: minha filha, verdade, na medida em que é perseguida, não se pode deixar de saber que é verdade. E chega a hora em que a verdade perseguida passa a ser reconhecida e amada. Nestes tempos tristes, tudo é falsidade e duplicidade. E para que a verdade governe, o homem merece ser derrotado e destruído. E esses golpes, em parte, se eles se entregarem e se destruírem, outros virão de mim. Então, a gente precisa entender, precisa acontecer esses castigos, precisa acontecer essa morte da vontade humana urgente. Deus mostrar pra gente que a gente está errado. Então, esse momento de flagelos que vai acontecer, que acontece constantemente, não é só agora. Essa purificação não é agora só. Ela acontece desde que o mundo existe. Guerras, problemas financeiros, reinos opressores, tudo isso acontece desde sempre. O demônio sempre esteve reinando na terra, sempre esteve. Jesus sempre falou, o mundo jaz no maligno, mas eu venci o mundo. Então, o mundo sempre está na mão do mal. As coisas que acontecem, os flagelos que Deus manda, Ele precisa mandar continuamente para destruir a vontade humana desde que o mundo é mundo. Desde Adão, a vontade humana reina e Deus sempre tem que ficar corrigindo o homem. Sodoma e Gomorra, o dilúvio, e várias outras situações, os exílios que teve, tantas guerras que teve, tal. Tudo isso é castigos, tudo isso é flagelos que Deus tem mandado. Então, nesse tempo agora, não é um tempo especial por isso. É um tempo especial por causa do dom da divina vontade. É o dom da divina vontade que faz esse tempo ser o fim dos tempos. É o triunfo do Fiat Supremo, da criação. O ser humano já tem todo o conhecimento que precisa ter e falta somente o aviso para iluminar. Está tudo pronto. Falta o entendimento da divina vontade. Esse aviso vai ser para abrir a mente para uma nova evangelização. Essa nova evangelização é a divina vontade, que precisa ser evangelizada, precisa ser trazida para as pessoas. Esse é o tempo do fim que Jesus tanto quer, de conhecimento, de sabedoria, de uma nova evangelização, de um novo Pentecostes. Então, minha filha, é verdade que a confissão perdoa as faltas, mas a coisa mais segura, certa, para isentar o purgatório é amor. Portanto, o amor deve ser a paixão predominante na alma. Amor, pensamento, palavra, movimentos, tudo deve estar envolvido nesse amor. De onde o amor não criado, encontrando todo o amor, absorve o amor criado em si. De fato, o que o purgatório faz é para preencher os vazios de amor que existem nas almas. E quando a alma preenche esses vazios aqui na terra, ele a envia para o céu. E quando preenche lá no purgatório, vai para o céu. Se esses vazios não existem na vida, na divina vontade, o amor que reina, não é algo que pertence ao purgatório. Então, a gente não vai para o purgatório, se a gente viver esse amor aqui na terra. Amar a Deus na divina vontade. 17 de julho de 1907, o verdadeiro sinal de saber se você vive na vontade divina. Continuando o meu habitual, quando o abençoado Jesus veio e me disse: minha filha, o verdadeiro sinal para saber se a alma vive na minha vontade é que tudo que acontece com ela, em qualquer coisa, a mantém na paz, porque minha vontade é tão perfeita e santa que não pode produzir nenhuma sombra de perturbação. Assim, se nas contrariedades, mortificações e amarguras ela se sente perturbada, não pode dizer que está dentro da minha vontade. No máximo, se ela se resignar e ao mesmo tempo perturbar, pode dizer que está na sombra da minha vontade. Então, às vezes, a gente pode estar nesse momento, desse processo de conhecer a divina vontade, a gente fica na sombra da vontade, que a gente entende que é vontade de Deus, aquilo que está acontecendo com a gente se sente um pouquinho perturbado pelo que está acontecendo, demonstra que a gente já está na sombra da vontade divina, mas não vivendo plenamente, porque você está vivendo ainda está vivendo a perturbação, Então, nas contrariedades e mortificações que acontecem, e amarguras que acontecem, se você se sente perturbado, não está em paz, é sinal de que a vontade não é perfeita, tá?
A paz na alma, quando a pessoa está passando pelas situações, ela mantém-se em paz, tá? É porque a minha vontade é tão perfeita e santa que não pode produzir nenhuma sombra de perturbação. Então, a pessoa, quando está vivendo 100% na divina vontade, não tem nenhuma sombra de perturbação. Nenhuma sombra. Tá? Ela se resigna sempre. Sempre mantém-se em paz, mesmo no meio da guerra. Mesmo no meio das piores contrariedades, dificuldades que está passando. Então, esse é o maior sinal de saber se você vive na vontade divina, tá? Quem quiser conversar comigo sobre isso, é muito importante a pessoa vir conversar comigo sobre isso. É muito importante mesmo. 19 de julho de 1907. Na vontade divina, nem a aridez, nem tentações, nem defeitos entram. Tendo conversado com uma pessoa sobre a vontade de Deus, me escapou que, estando na vontade de Deus e se sentindo fria, ela também se encontrava em paz. Ou, estando em meu estado habitual, o abençoado Jesus me corrigiu, dizendo: minha filha, cuide disso, quando você falar da minha vontade, porque minha vontade é tão feliz que forma nossa própria felicidade. E a vontade humana é tão infeliz que, se pudesse entrar na nossa, destruiria a nossa felicidade. Imagina, a vontade humana tem o poder de destruir a felicidade e fazer guerra contra Deus. Tá vendo, gente? É muito sério, mas só que Deus continua perfeito, você que fica destruído, tá? Nessa guerra. Portanto, em minha vontade, nem aridez, nem tentações, nem defeitos, nem ansiedades, nem frieza entram, porque minha vontade é leve e contém todos os gostos possíveis. A vontade humana não passa de uma gota de escuridão toda cheia de nojo. Portanto, se a alma está dentro da minha vontade, antes de entrar no contato da minha vontade, a luz derreteu as gotículas das trevas para tê-las em si. O calor derreteu a geada e a aridez. Os gostos divinos deles tiraram o nojo. A minha felicidade a libertou de toda a infelicidade. Tá vendo? Então, na vontade divina não tem tentação, não tem defeitos, nem aridez, não tem tentação do demônio. Tá vendo? Não tem nada de mal, o demônio não tem poder nenhum. É isso que eu tô querendo falar. Nesse conteúdo todo que eu tô lendo aqui, deixando bem claro que na vontade divina não tem demônio, não tem tentação, não tem pecado, não tem nada de ruim. Por isso que a gente vai viver sendo Deus na terra. É isso mesmo, né? Divinizados, como Maria foi divinizada, reis e rainhas no 7º dia, né? No descanso da era da paz. Vamos viver plenamente divinizados, Jesus vivendo em nós. Nós seremos encarnação mística de Jesus, nós seremos totalmente hóstias, tabernáculos vivos do Santíssimo Sacramento, que é Jesus dentro de nós. Ele vai se encarnar como se encarnou em Maria. Nós vamos ser ostensórios vivos de Jesus. Acordem, gente, é isso que eu tô falando para vocês. A alma deve estar no mundo. 22 de agosto de 1907. Tudo é volume 7, tá? A alma deve estar... Volume 8, desculpa. A alma deve estar no mundo, como se não houvesse nada de Deus e ela. A causa que mais renova a paixão por Jesus é a falta do propósito. Encontrando meu estado habitual, quando logo que meu adorável Jesus veio, ele me disse: minha filha, para ter uma entrada livre na alma, a graça deve estar no mundo como se não houvesse nada além de Deus e a alma. Porque qualquer outro pensamento, né, que vem humano das outras pessoas, ou coisa misturada que entra na alma e junto com a graça, impede que a graça de entrar na alma e fazer a alma receber a graça. Outro dia ele me disse: minha filha, a coisa que mais renova a minha dor, a minha paixão, é a falta do propósito. Há mesmo entre eles não são covardes. Mesmo entre eles não são covardes, que não são tão covardes que não cumprem o que prometem um ao outro. Somente para mim eles alcançam tanta covardia e ignorância, apesar de saberem que eu sofro muito, porque em uma hora prometem e em outra cancelam o que prometem. Então, essa falta de propósito fala muito sobre isso no livro Mais Esperto que o Diabo. A pessoa não tem propósito nenhum de vida. Não tem propósito, não tem nada. É triste. Na vontade humana é horror total. 3 de outubro de 1907. Quando alguém escolhe a si mesmo, escraviza a Deus. Olha só, gente, o poder que a vontade humana tem de destruir Deus, gente. Mas só que não destrói Deus, destrói a pessoa em Deus. Destrói Deus na pessoa. Deus não vive na pessoa, não consegue viver em você. Você não vai ser essa morada de Deus se você continuar assim, pensando na vontade humana, dando atenção para as coisas do mundo. E tendo esse amor próprio, sabe? Ridículo.
Encontrando-se em meu estado habitual, o abençoado Jesus não veio, e fiquei atormentada pela dor de sua privação. Não apenas, mas pelo pensamento de que o estado de vítima não era mais a vontade de Deus. Parece-me que fiquei enjoada na presença divina. Digo apenas de ser detestada. Então, enquanto eu pensava nisso, quando ele apareceu e me disse: minha filha, quem escolhe a si mesmo, mesmo por um momento, reprime a graça, torna-se próprio mestre e escraviza Deus. Então ele acrescentou: a vontade de Deus faz com que a possessão divina seja tomada. Mas a obediência é a chave para abrir a porta e entrar nessa posse. Dito isto, desapareceu. Eu sei que tem gente que pode ter um nó na cabeça, não consegue entender. Ué, Aline, você pediu para mim sentar com Deus sozinho, para mim pensar sozinho. Aí agora ele fala que eu, pensando em mim, eu estou fora da vontade divina. Eu escravizo Deus. Como que é isso, Aline? Não dá, não entra na minha cabeça, Aline, não entra. Pede pro Espírito Santo te ajudar, tá tudo na sua frente, filho. Pensa um pouquinho mais, faz um pouquinho de esforço, né? Encontrando meu estado habitual, vou ler de novo. O abençoado Jesus não veio, e fiquei atormentada pela dor da sua privação. Não apenas, mas pelo pensamento de que o estado de vítima não era mais a vontade de Deus. Então ela estava pensando em si mesma. Ela estava pensando em si mesma, tá vendo aí? Acorda? Ela está pensando: eu acho que Deus não gosta mais de mim, não. É isso pensando em mim. Escolheu a si mesmo. Parece-me que fiquei enjoada na presença divina. Digo apenas de ser detestada. Digna de ser detestada. Ela mesma está dizendo aqui, gente, que ela fez. A gente sabe que a gente faz isso também. Eu não posso. Eu não posso escrever um livro. Eu estava falando isso com Deus. Eu não posso escrever um livro. Porque eu não tenho faculdade. Eu tenho que ter faculdade. Tenho que ter um estudo para poder escrever um livro. Escrever lá: a Aline é filósofa. A Aline é teóloga. Pensando em mim mesma. Por causa disso, escravizei Deus. Ele falou assim: não, tá na hora de você escrever o seu livro. Tá na hora de você começar a escrever. Já era para estar escrevendo, já faz tempo. Para de ficar vivendo em si mesmo, você me escraviza. Tá vendo, gente? Acorda. Acordou? Minha filha, quem escolhe a si mesmo, mesmo por um momento, reprime a graça. É verdade. A graça tá brilhando aqui, o Espírito Santo querendo falar através de mim, querendo que eu escreva um livro, e eu fico: não, tem que ter faculdade. Pensando em mim mesma, tem que ter faculdade. As pessoas só vão ler o meu livro se tiver escrito que eu tenho faculdade. Aí, ó, eu pensando em mim mesma. Minha filha, quem escolhe a si mesmo, mesmo por um momento, reprime a graça, torna-se o próprio mestre e escraviza Deus. Tá vendo? E ele acrescentou: a vontade de Deus faz com que a possessão divina seja tomada. Deus toma posse de você. Mas é a obediência. Você esquecer de si mesmo e obedecer o que Deus está pedindo é a chave para abrir a porta e Deus tomar a posse. 18 de novembro de 1907. A alma vivendo o seu nada se enche de Deus. A alma vivendo o seu nada se enche de Deus. Encontrando meu estado habitual, quando o abençoado Jesus veio e vi que disse: doce minha vida, minha doce vida. Quão ruim eu me tornei. Sinto-me reduzida a nada. Nada aparece mais em mim, tudo está vazio. Sinto apenas um encantamento dentro de mim, e neste encantamento espero por você que me preenche. Eu vivo assim, gente. Vivo assim, eu vivo sem nada na cabeça. Só vivo pensando as coisas da divina vontade. Mas em vão espero por esse preenchimento. Na verdade, sempre me sinto voltando a nada. E Jesus: minha filha, você se aflige por se sentir reduzida a nada? Na verdade, eu lhe digo: quanto mais a criatura é reduzida a nada, mais ela é preenchida com o todo. E mesmo que fosse uma sombra minha que partisse, essa sombra me impediria de me entregar inteiro à alma. E você sempre retornando ao nada significa que está perdendo o seu ser humano para recuperar o seu divino. Ontem, uma irmã, ela sabe quem é ela, mas eu não vou falar quem é. Uma irmã estava sofrendo, uma caminhada, né, na divina vontade, sofrendo. Aconteceu um monte de problema e ela falou assim: eu quero fugir do mundo, eu quero ficar só com Jesus, eu não quero mais o mundo, eu não quero esses problemas que eu estou passando, eu não quero mais viver nesse mundo. Eu falei: calma aí, você está na vontade humana. Opa! Aí ela mostrou o livro volume 2 para mim. Eu falei: calma aí. Volume 2 ainda é um processo que a Luísa está passando. Né? Que depois Jesus fala para ela assim: não se importa em sofrer mais, não se importa com a cruz mais, né?
Quando a cruz vinha, amém. Eu mandei a cruz para você entender que a cruz faz parte do processo. Mas se eu não mandar a cruz mais para você, o que importa é o que eu quero, não o que você quer. Né? Então, teve um momento que a Luísa já não estava sofrendo mais a de vítima, o estado de vítima dela. Ela era vítima porque ela estava na cama obedecendo à vontade divina, mas ela não estava mais sofrendo a crucificação e tal. Não precisava tanto assim. E ela queria sofrer a crucificação. Ela queria ser útil para Deus. Ela achava que enquanto ela estava fazendo isso, ela estava sendo útil para as pessoas, porque, né, Jesus estava evitando de mandar flagelos para o mundo enquanto ela estava sofrendo. Mas só que o que ela estava fazendo de ficar quietinha e escrever somente o livro do céu e meditar sobre o livro do céu e rezar, era o que ela não queria fazer. Somente sozinha. Ela achava que isso não era nada, que ela estava parada, estagnada, que ela não andava para frente. Né? Mas era o nada dela, reduzida a nada. Ela estava se reduzindo a um nada, sentindo que ela era um nada, né? Que Deus era tudo, né? E que dependia do que Ele queria. E é isso que acontece. A gente tem que se esvaziar de nós mesmos. Então, esse sentimento que ela estava sentindo, eu quero fugir, eu quero me esconder, eu quero ir pro meu quarto rezar, isso é vontade humana, pura, puríssima, né? Seu filho está doente, no caso dela, né, o filho está doente, você vai ficar com seu filho, vai cuidar. Mas aí deu um problema não sei aonde, fui levar meu filho lá, deu um problema, e eu tô brigando com o médico, e não sei o que, e eu brigando com a enfermeira, brigando com a gente, brigando com não sei o que, com o seguro, né, saúde. Deu tudo errado, mas Deus está te contrariando justamente para poder você, em vez de você ficar na sua casa trancada lá rezando, Ele está te trazendo um problema para você cuidar dos problemas, está contrariando você, é o que está no volume 1. Eu vou contrariar você. Vou fazer aquilo que você não quer, que você não gostaria de saber, para poder ver se você me confia em mim. Para você se abandonar, se anular de uma vez por todas e matar de uma vez por todas o que ainda tem de vontade humana em você. É isso que Deus está fazendo. É isso que a divina vontade está fazendo. E ela tem muito para te dar. Ela tá... A gente, não é nada de graça. A gente não vai receber as coisas de Deus de graça. Tudo as luzes que Ele dá pra gente e todo o entendimento desse conteúdo da divina vontade tem um preço. Sem vontade humana. O preço é esse. Se você não der a vontade humana de uma vez por todas e morrer para ela de uma vez por todas e se anular totalmente, não vai ter acesso ao resto. O Espírito Santo não consegue entrar dentro de você. Tem um pó que atrapalha que você perceba a graça dele. Então, enquanto você está lá cuidando do seu filho, que é tudo que Deus quer que você faça, com todo o amor e carinho, plenamente inteira naquilo que você tem que fazer, e você está com a cabeça na divina vontade, eu tenho que sentar lá na divina vontade. Gente, eu quase acabei com o meu casamento por causa disso. Quase que eu acabei com o meu casamento. Sério? Eu já tinha falado pro meu marido que eu não aguentava mais ele, que eu queria só a divina vontade, que eu queria só Jesus. Jesus teve que me dar uma rasteira que vocês não têm noção do que Ele fez comigo. Ele me reduziu a um estado para dizer para mim, você não é nada sem o seu marido. Você precisa do seu esposo e ele precisa de você. Nossa, gente, eu vou contar pra vocês não têm noção do que Deus fez comigo. Tive que ficar quietinha, confiar nele cegamente. Eu tava doente nessa época. Não conseguia arrumar emprego, não conseguia nada. Se eu separasse do meu marido, eu ia virar um zero à esquerda, doente. E meu marido cuidando de mim. E eu ainda me revoltando só porque eu queria viver a divina vontade, a vontade humana. Ali, mas eu quero viver a divina vontade. Você fala que é vontade humana? É vontade humana, sim. Você querer sair do seu estado que Deus te colocou. Não entender que a divina vontade ela vai reinar em você na vida que você está hoje. Ela vai se aderir à sua vida. O Espírito Santo vai aderir a você. Pode estudar, mas dentro da vontade divina. Dentro da vontade divina. O que eu fiz para estudar? Como que eu faço hoje? Eu abandonei, eu me anulei totalmente. Eu não tenho nenhum tipo de vida humana. Eu não tenho nada, eu não faço exercício, não estou preocupada com isso. Não estou preocupada comigo, nada. Meu lazer é com a família.
É só com a família. O meu lazer, meu sozinho, de eu ficar lá assistindo série, à vontade de filme, que eu gosto de ver e curtir do meu jeito, acabou. Eu não tenho isso mais. Eu não tenho essa liberdade. Porque eu não quero ter. Porque eu quero dedicar de fina vontade. É o meu tempo que eu tenho pessoal, que eu posso fazer o que eu quiser. Porque eu já cuidei da minha família, porque eu já fiquei com meu esposo, porque eu já fiquei com meu filho, porque eu já fiz a comida, porque a minha casa está limpa, eu já trabalhei. Não saí de nada. Tenho que manter tudo. Já fui ver minha mãe, já fui ver meu pai, já fui ver minha sogra, já fui... Né? A igreja tá em pandemia por enquanto, mas quando voltar, vou continuar indo pra igreja. Quando tem missa, vou participar da missa. Abandono tudo, vou lá. Se não der pra fazer as coisas nesse dia da divina vontade, não morro por causa disso. Fico em paz. Confiança em Jesus plena. Se meu filho ficar doente, eu tiver que ficar 30 dias no hospital com ele, eu não vou chorar. Não vou morrer. Eu levo o aplicativo da Divina Vontade, que já está praticamente pronto, e fico lá no hospital curtindo, lendo e aprendendo mais. Se não der para colocar vídeo aqui para vocês, paciência, eu não vou morrer. Se eu ficar doente de novo, cair de cama, eu acho que é a melhor coisa que pode acontecer. E além da cruz que eu posso oferecer para Deus, né, como mérito, eu ainda vou ter tempo, enquanto eu tô doente, para ler mais o livro do céu. Ah, mas aí não tem o livro do céu. Se você ficar doente, você não pode ler. Eu ouço. Ah, mas se você ficar doente, você não pode nem ler. Você tá em coma. Paciência. Tô em coma mesmo. Não tem o que fazer. Vou morrer por causa disso. A alma vivendo o seu nada se enche de Deus. A minha filha, se você se aflige por se sentir reduzida a nada, na verdade eu lhe digo, quanto mais a criatura é reduzida a nada, mais é preenchida com o todo. E mesmo que fosse uma sombra minha que partisse, essa sombra me impediria de me entregar inteiro à alma. E você sempre retornando ao nada significa que está perdendo o seu ser humano para recuperar o ser divino. Oh, é isso que nós vamos viver no 7º dia. 23 de novembro de 1907. Se a alma sofre distrações na comunhão, é um sinal de que ela não se entregou inteiramente a Deus. Todo entendimento por uma pessoa que se distraia facilmente na comunhão, tendo entendido que uma pessoa quando se distrai facilmente na comunhão, eu estava dizendo em meu interior, como alguém pode se distrair por estar contigo, Jesus? Na comunhão, não está totalmente absorvido em você? Agora, encontrando-me no meu estado habitual, eu estava fazendo minhas coisas internas habituais. E vi como se alguma distração quisesse entrar em mim. E o abençoado Jesus, que colocou as mãos para a frente, me deixou entrar e então me disse, né? Minha filha, entrar em si mesma, né? Ela entrar em si mesma. Minha filha, se a alma sofre de distrações, perturbações, é um sinal de que ela não se entregou inteiramente a mim. Porque quando a alma se entregou inteiramente a mim, sendo minha, eu sei como manter meu presente bem guardado. Quando tudo me dá em virtude do livre-arbítrio, não posso ter essa custódia especial e sou forçado a sofrer as coisas importunas que perturbam minha união com elas. Enquanto, quando é toda minha, a alma não faz nenhum esforço para permanecer quieta, ela fica quietinha lá, né? Meu compromisso é não deixar entrar nada que perturbe nossa união. Olha, ele tem um compromisso de não deixar entrar nada que perturbe nossa união. Eu falo para vocês que é real isso aqui, porque ele faz assim comigo, tá? Minha filha, se a alma sofre de distrações, perturbações, é um sinal de que ela não se entregou inteiramente a mim. Essa confiança cega, né? Se esvaziar, tudo que eu tô falando aqui, né? Porque quando a alma se entregou inteiramente a mim, sendo minha, eu sei como manter o meu presente bem guardado. Ele sabe como manter isso. Ele não vai parar, não vai deixar tirar isso de você. Quando ela não me dá tudo, tem alguma reserva, ainda está se apegando em alguma coisa, né? Se apegando a alguma doença, ao si próprio, medo de si próprio, de passar fome, de passar medo, de passar falta das coisas, de morrer,
Ainda tá preocupadinha ainda com alguma coisa, de deixar filhos sozinho, né? Em virtude do livre-arbítrio, porque ela tem liberdade, né? Para poder voltar para essa realidade. Não posso ter essa custódia. Não posso ter essa custódia da alma especial, né? Não posso ficar cuidando dela. Jesus está falando que não posso cuidar. Eu sou forçada a sofrer essas coisas importunas que perturbam a minha união com elas. Enquanto, quando é toda minha, a alma não faz nenhum esforço para permanecer quieta. Deixa eu continuar aqui. Daí, vamos lá. Acabando, gente. Calma aí. Nossa, tem muita coisa aqui. Não sei se dá pra ler tudo, não. Vou ler a parte do que ele fala aqui. Do diabo, peraí. Jesus nunca de 23 de janeiro de 1908. Jesus nunca vai a alma em vão. A temporização dá tempo e lugar para os inimigos para a batalha. Aos inimigos para a batalha. Tendo chegado a M, ele me disse que na vinda de Nosso Senhor eu não merecia nada e que só merecia quando pratico as virtudes. E ao mesmo tempo orei por algumas de suas necessidades para essa pessoa. A M é uma pessoa que não tem nome aqui. É uma pessoa que chegou nela e disse que na vinda de Nosso Senhor ela não mereceria nada, só merecia se ela praticasse virtudes. Assim, durante o dia eu fiquei preocupada. A Luísa ficou perturbada. Fiquei preocupada com o que eu ouvi. Tá vendo? É isso que é o problema. Dar atenção para as pessoas, ó. É essa coisa aí, ó. Pensar nisso, tá? Assim, durante o dia eu fiquei preocupada com o que eu ouvi e apressadamente disse para mim mesma: adorável bem, você sabe que nunca prestei atenção a méritos. E Jesus não quer que preste mesmo, mas apenas para amá-lo. Parece-me que eles querem me fazer ser uma serva em sua casa. Se você se importar em fazer compras, né, ela tem que se importar em virtude. Não, eu não quero ser uma serva, mas uma filha de rei. De fato, você é meu amado e eu sou sua. Mas com tudo isso o pensamento sempre retornava, claro, né? Perturbação de alguém que veio encher o saco da cabeça dela, fez ela lamber o cérebro. Aí ele fala: minha filha, essa pessoa M não lhe disse a verdade, tá vendo? A pessoa disse que precisa de virtudes, de méritos, tal, para poder ter coisa para apresentar para Jesus no fim dos tempos, né? Nossa Senhora fala isso também no livro como eu já disse para vocês, no filme da Garabandal, falou claramente, Nossa Senhora falou isso para Conchita, né? Que tem que ter obras para apresentar para Jesus. No livro do céu também fala que tem que ter obras para apresentar para Jesus antes. As obras vão antes e depois você muda, tá? Tudo bem. Mas só que essas obras precisam ser na divina vontade, tá? Obras em Jesus de amor, na divina vontade. Amor. Essas são as obras que Jesus quer. Amor, só amor, mais nada. Tá? Não precisa se preocupar. Essas virtudes são coisas... Jesus fala muito no livro do céu sobre isso, mas só que são virtudes assim, que elas, sem amor, não vale nada. Não vale nada. Né? E a pessoa tem que se esvaziar até disso, ela tem que se desapegar até dessa realidade espiritual. Jesus fala na divina vontade, eu viver em você e você não precisa se preocupar com mais nada, é viver e eu viver em você, né? Você me amando, você reconhecendo tudo que eu fiz, a criação, adorando a mim, tal. É isso que Jesus fala direto no livro do céu, que é o que ele fala da vida na divina vontade, né? Ele fala um período no livro do céu sobre virtudes, tal, para as pessoas entender que ela tem um processo para alcançar, né, de entendimento das virtudes. Mas só que aí ele pega e passa para o ponto principal, que é a divina vontade. Aí começa a falar de divina vontade. Só divina vontade. Aí o resto dos livros são só divina vontade. Porque aí ele vai explicando, é só esvaziar, não se preocupar com mais nada, viver em paz, tranquila,
né? O mundo pode estar desabando e você tá tranquila, tá em paz. Pode você estar com uma doença terrível, terrível, você tá em paz, ofertando tudo, entendendo que tudo que está acontecendo é pro bem daqueles que amam a Deus. Tudo que acontece é pro bem daqueles que amam a Deus. Pode ser o que for que acontecer. Você fica totalmente inebriada, abandonada, se jogando na divina vontade. Mas com tudo isso, o pensamento sempre retornava. Aí ele falou assim, essa mulher não disse a verdade. Mulher ou homem, não sei. Não te disse a verdade. Porque quando eu vou a uma alma, nunca vou lá em vão. Mas sempre carrego alguns itens. Agora eu falo das virtudes, agora eu corrijo, agora eu comunico a minha beleza, para que todas as outras coisas pareçam feias e muitas outras coisas fúteis. E mesmo que eu não tenha dito nada, é certo que o amor se desdobra mais na alma, e quanto mais ela me ama, mais eu a amo. E os méritos do amor são tão grandes, tá vendo? Amor, amor, amor. São tão grandes, nobres e divinos que comparados aos outros, né? Você poderia dizer que eles valem chumbo, e do amor vale ouro. E então ele veio, e certo de que ele não veio como uma estátua, ele tentou dizer algumas palavras para torná-lo útil, ainda como uma criatura, e então eu, quem sou o Criador, farei coisas desnecessárias? Nisso, me lembrei das necessidades que essa pessoa, né, disse e orei a Nosso Senhor para concedê-las. Então, ela ainda rezou para essa pessoa chata que foi lá atrapalhar ela, né? Porque ela é boazinha. Nesse período, pareci vê-lo com uma túnica de cor bonita e um véu preto que cobria parte dos seus olhos que desceu de sua cabeça. Né? Um véu preto que cobria os olhos de Jesus, que doido, né? E esse véu parecia ser comunicado a outra pessoa que estava atrás dele. Nossa, que loucura, que visão maluca. E eu não entendi nada disso. O abençoado Jesus me disse, a roupa de cor argentina, que é roupa bonita, né, cor mais linda do mundo, que você vê é a pureza do seu trabalho. E o véu preto é o que está na cabeça, que mistura com o humano, quando você dá atenção para alguma coisa humana, em sua mente, que brilha em sua mente. Isso faz você agir, às vezes, com medo, ou para agradar alguém, e não de acordo com a verdade que minha graça faz brilhar em sua mente. Vai brilhar em sua mente. E ela disse, Senhor, responda a ele no que ele me disse. É um homem, deve ser. Que é algo que preocupa tanto com a sua glória. E ele, o atraso para uma alma não resolvida, dá tempo e lugar aos inimigos para se engajarem em batalha. Então, a pessoa que fica encrencando com, né, dando atenção para outras coisas humanas, visões humanas, né, a pessoa fica presa em questões que outros apresentam, né? Você não está conseguindo méritos, então você não pode nem se apresentar diante de Deus, você né? Aí ele está falando aqui, ó, o atraso de você ter um propósito, entender direitinho tudo que eu estou te falando, faz você não ficar resolvido. Dá tempo e lugar para os inimigos se engajarem em batalha, enquanto não dá tempo e mostra resoluto e inabalável. Quando você não dá tempo para os inimigos e se mostra resoluto, firme, inabalável, que as portas estão fechadas para o inimigo não consegue trazer nenhuma mensagem para você para te atrapalhar, você tá com a cabeça, eu sou assim, desculpa, às vezes, claro que tem coisas que eu encrenco, esse negócio da faculdade mesmo é uma coisa que eu encrenquei, então às vezes eu faço isso, mas eu penso, olha pra você ver, mas sempre Jesus está sempre mostrando para mim, fica firme, faz o que eu tô mandando e ponto final. Fica firme, confia em mim, faz o que eu tô mandando e ponto final. Fica firme, confia em mim, faz o que eu tô mandando e ponto final. Claro que vai ter um momento X que você vai pensar ainda e tal, mas Jesus vai, aguenta firme, não tem problema essa doença, vai e faz o que eu tô pedindo. Não tem problema, confia em mim, vai, né? Tem várias pessoas que estão sofrendo aqui no grupo agora, falando vários problemas de saúde, né, tal. A Jesus está falando para você, filha, fica firme, continua firme, inabalável, fecha as portas para o inimigo, não se importe com o que está acontecendo, confia em mim.
E é bom que você não se exponha nem mesmo à luta. Não é nem para se expor à luta, não é nem para dar atenção para essas coisas. Não é para dar nem atenção. Tá vendo? Então, se ele quer chegar ao fim em breve, esses são os meios, e eu estarei com ele, e ele será vitorioso. E depois as mesmas pessoas que são mais contra ele, serão mais favoráveis a ele e o admirarão mais, vendo que ele desfez as suas visões humanas. Então, tá vendo? Até mesmo essas pessoas que vencem obstáculo para você, vai te achar vitorioso, porque você não se deixou abater por nada, você continuou sendo firme, resoluto, propósito firme, constante, tal, né? 6 de fevereiro de 1908. Sinais para saber se a alma está na graça. Me encontrando no meu estado habitual, quando o abençoado Jesus veio e me disse: minha filha, para saber se a alma está na minha graça, o sinal é que, comunicando minha graça, a alma se encontra pronta para realizar o que a graça quer. De tal maneira que a graça que estava dentro de nós primeiro é o que é comunicada mais tarde. Dão-se as mãos uma a outra e se unam à vontade da alma, que colocam na atitude de operar. Se não estiver pronta, há muito que duvidar. A graça é como um símbolo da corrente elétrica, que só liga as coisas em que os preparativos foram feitos para receber a corrente elétrica. Mas onde esses preparativos não existem, ou algum fio está quebrado ou desgastado, apesar de haver a atual, a luz não pode se comunicar. E desapareceu. Então, os sinais para saber se a alma está em graça é se esses fios elétricos estão todos limpinhos, sem nenhuma contaminação humana, né? Desses pensamentos aí, dessas contrariedades, você fica preocupado, perturbado, ansioso, perturbado, tá vendo? Tá livre, a pessoa tá livre, sem nada na cabeça, pronto para a graça agir, né? Para ela poder trabalhar. Ela não fica falando para Jesus, tem que ter faculdade para escrever o livro, não. Ela vai e escreve o livro, independente se tem faculdade ou não. Ela acredita em Jesus, é ele que vai escrever o livro, não é ela. Mesmo que ela for ignorante, mesmo que for a pessoa quase analfabeta. Só tem primeiro, segundo grau, quarto grau de estudo fundamental. Não tem problema. Confia em Deus e vai embora. Confia em Deus. Confia na locução interior que você tem, essa vida divina que você vive. E vai embora. O entendimento da graça vai embora. Né? 12 de fevereiro de 1908. A alma corajosa, em um dia, faz mais do que a tímida em um ano. Encontrando-me no estado habitual, quando o abençoado Jesus veio e me disse: minha filha, a timidez reprime a graça e tropeça na alma. Uma alma tímida nunca será boa em fazer grandes coisas, nem para Deus, nem para o próximo, nem para si mesmo. Uma alma tímida é como se tivesse amarrado as pernas, sendo incapaz de andar livremente. Sempre tem um olho para si e para o esforço que emite ao caminhar abaixo, nunca acima. A força de trabalhar não a extrai de Deus, mas de si mesma, e, portanto, em vez de se fortalecer, enfraquece. A graça semeia, se for o caso, o pobre agricultor que, tendo semeado e trabalhado em seu campo, pouco ou nada colhe. Em vez disso, uma alma corajosa faz mais em um dia do que a tímida faz em um ano. Então, a alma corajosa, acabei de falar, pessoa que é corajosa, não tem problema, vamos embora. Seja o que Deus quiser, se esvazia de toda contaminação humana e vai embora, segue em frente. Eu vou parar essa parte toda porque, né, aí fala das tempestades também aqui. 15 de março de 1908. Almas, quando todas estão cheias de Deus, as tempestades não têm forças para agitá-las nem um pouco. Hoje de manhã senti-me mais do que nunca oprimida pela privação do meu bem mais elevado e único, mas ao mesmo tempo calma, sem aquelas ansiedades que me fizeram andar pelo céu e a terra, e então parei quando o encontrei. Ela andava direto, né, pela terra, pelo céu, procurando Jesus, desesperada. E agora ela está mais calma. E eu disse para mim mesma: que mudança, uau, sinto-me petrificada pela dor da sua ausência, todavia não estou chorando, sinto uma paz profunda que me investe tudo, né? Não me entra mais nenhuma respiração contrária, tá vendo? Olha só a mudança dela. Nesse momento, o abençoado Jesus veio e me disse: minha filha, não quer se preocupar. Você deve saber que quando há uma forte tempestade no mar, onde as águas são profundas, a tempestade é superficialmente. A profundidade do mar é na calma mais perfeita. A alma, né? Em cima tá uma bagunça, aquele guerra lá, né? A água tá toda balançando, mas embaixo, no mar, tá lá puro, lá embaixo. Os peixes estão lá tranquilos, não sabem nem o que tá acontecendo na tempestade lá em cima, né? É bem isso, né? Mesmo que esteja acontecendo, né? Elas ficam seguros, né?
As águas permanecem calmas e os peixes, quando sentem a tempestade para ficarem mais seguros, vão mais profundo ainda. Vão para o ninho, onde a água é mais profunda, para que toda a tempestade seja descarregada onde o mar contém pouca água, que é na praia, né? Porque, como há poucas águas, as tempestades têm força para agitá-las de cima para baixo e transportá-las para outros lugares, para outros pontos no mar. Assim acontece às almas quando estão todas cheias de Deus, até a borda, até que elas transbordam. As tempestades não têm força para provocá-las nem um pouco, porque não há força contra Deus. No máximo, elas o sentirão superficialmente. Né? A pessoa fica tranquila, pode o mundo acabar de volta. Pode estar cheia de nódulos de câncer no corpo e a alma continua tranquila. Não tem problema não, mesmo que eu vá pro beleléu, mesmo que meu corpo esteja no Deus, é a superfície. E a alma lá dentro? A alma é o mar. Calma. Né? Vai lá, calma profunda-se em Deus. Se entrega a Deus e fica tranquila, né? De fato, a alma, sentindo a tempestade, coloca as virtudes em ordem e se esconde na parte mais profunda de Deus, lá nas águas mais profundas, né? De modo que exteriormente parece tempestuoso, mas tudo é falso. Então a alma desfruta de mais paz e repousa pacificamente no seio de Deus, como peixes no seio do mar. Muito pelo contrário das almas vazias de Deus, ou que contêm um pouco de Deus, as tempestades agitam todas elas. Né, as pessoas que são vazias de Deus, né, que não estão profundamente inebriadas dessa presença dentro delas, né, que contém pouco de Deus, essas tempestades agitam todas elas, né, deixam elas perdidas, né, chorando, desesperadas, todo mundo, né, arrancando os cabelos, né, de modo que se elas têm aquele pouco de Deus, elas o diminuem, elas diminuem Deus parece uma miséria, não é ninguém. Nem são necessárias fortes tempestades para provocá-las, apenas um pequenino vento é suficiente para fazer com que as virtudes fujam delas. De fato, as mesmas coisas sagradas que pela primeira vez formam o seu delicioso pasto e sabor de saciedade, no segundo em que se transformam em tempestades, são castigadas por todos os ventos, por todos os lados. Nunca é calmo para elas, porque a razão quer que onde há todo Deus, a herança da paz esteja longe deles. Né? A razão, o racionalismo, né, faz com que Deus, né, esteja longe. Não há Deus. A herança da paz está longe dessa pessoa. Então, assim, é muito importante. E aí, outra luz que Deus me deu. Jesus acabou de me mostrar, eu escrevi ontem. Outra luz que Deus tinha me dado depois. É que Ele executou, né, Jesus executou derramando seu sangue, né, no fiat de Jesus, no fiat da redenção. Por isso é que nós precisamos sofrer, pois Ele fez a parte nossa. Né? Nós que tínhamos que, né, cultivar o solo que Deus tinha dado pra gente. A gente não fez, nós é preguiçoso, só quer receber. Nós fomos criados para ter as mãos do pintor, para ser as mãos do pintor Deus. A gente que tinha que pintar essa terra, mas Jesus precisou descer do céu para fazer o nosso trabalho, né? Para repintar o homem novamente, sendo o novo Adão, né? Trabalhando o tempo todo, né, suando a camisa para poder cultivar a vida divina em nós. Né? Ele precisou consertar e ordenar tudo para poder a gente voltar a entender que a gente tinha que trabalhar nessa terra. Né? Por isso que o mundo aconteceu depois do dom da divina vontade voltar, evoluiu a tecnologia da terra, porque o ser humano começou a focar na terra, cuidar da natureza novamente. Né? O ser humano nem pensava nisso há muito tempo, ficou sem pensar muito. Veio a Luísa, o ser humano começou a pensar na ecologia, a cuidar da terra, começou a usar meios sustentáveis, começou a desenvolver energias novas, começou a desenvolver, né, energia solar, várias outras coisas. Aprendeu a cultivar a terra com melhor qualidade, fazer alimentos melhores, né? A ciência começou a evoluir na terra. Por quê? Dom da divina vontade, gente. Luísa recebeu o dom, a gente recebeu. Entendeu? A gente está trabalhando agora. Aleluia. Mas só que aí agora que a gente está trabalhando, a gente está querendo dominar. A gente está começando a pecar novamente. Querendo, né, fazer tudo sozinho. Tem gente que está pegando o dom da divina vontade e está querendo usufruir desse dom. Entendeu? Está querendo tomar posse desse dom. E esse dom não é nosso, é de Deus. Não está dando lugar para Deus. E aí isso não vai aceitar. Por isso que ele vai voltar e vai trazer o aviso e os castigos para poder aparecer, para ele poder aparecer.
para poder as pessoas reconhecer Ele. Precisa acontecer isso. Vem o seu reino. O seu reino é todo mundo saber que Ele existe, que esse dom da divina vontade, essa sabedoria toda que está na terra é Ele, tá bom? Ele precisou vir e viver a nossa vida, nos ensinar a morrer para a nossa vontade humana, para nós mesmos. Ele fez sua vida ser obediente até a morte para ver a obra triunfante. Somos em carne as mãos de Deus e nós negamos isso a Ele. Adão só queria usufruir, comer fruto. Não quis aceitar que precisava pôr as mãos nas obras para trabalhar no cultivar a terra. Não queria fazer sua parte, só receber os frutos. Jesus precisou vir, então, mostrar como se faz. Mas Ele não veio fazer por nós. Não, a nossa parte nós precisamos fazer. Se não aprendermos aqui na terra, terminaremos o aprendizado no purgatório. Isso se aceitarmos. Para quem não aceitar, né, é inferno, não tem conversa. Né? A pessoa é refúgio. Ela se suicidou. Né? Os que vão para o inferno, vejamos que foram aqueles do mais preguiçosos, que não querem pôr a mão na massa, não querem pensar, não, são egoístas, só querem comer e passar por cima dos outros, folgados, sem vergonha, suicidas, né? Que acham melhor qualquer coisa menos sofrer e aprender e trabalhar. Só quer curtir a vida, sem produzir nada. Né? Tem muita gente assim, né? E que quando descobrir que é Deus que manda as coisas, então, aí, para terminar, 25 de março, essa parte do livro do céu, né? De 25 de março de 1908, as tentações são facilmente superadas. Onde há paixão, o diabo não tem mais força, né? As tentações são facilmente superadas. Onde há paixão, o diabo tem mais força, né? Onde há paixões, o diabo tem mais força. Continuando o meu estado habitual, quando o abençoado Jesus veio e me disse: filha, as tentações são facilmente superadas na vida na divina vontade. O demônio não tem poder nenhum. Porque o diabo é a criatura mais vil que pode existir, mais baixa, mais nada, mais insignificante. E apenas um ato em contrário, um desprezo, uma prece funciona para fazê-lo fugir. Porque esses atos o tornam ainda mais covarde do que ele já é. E ele, para não sustentar essa confusão, assim que ele vê aquela alma resoluta e firme, que não quer ouvir sua covardia, ele foge aterrorizado. Agora, aqui a alma não pode facilmente libertada significa que não é apenas tentação, mas tem uma paixão da vontade humana enraizada nela, que a tiraniza e a escraviza. A paixão unida à tentação, a paixão por si própria, por seu amor próprio, né? Ai, eu não posso morrer, eu não posso sofrer, eu não posso sentir dor, não posso morrer, senão eu vou deixar meus filhos doentes, meus filhos mal. Agora, aqui a alma não pode ser facilmente libertada, significa que não é tentação, mas tem uma paixão enraizada ali, que a tiraniza e escraviza. A paixão unida à tentação impede a alma de poder se libertar, e onde há paixão, o diabo tem mais força para tirar sarro de sua alma. Então, muito sério isso, né? Muito importante a pessoa entender, né? Então, a gente vai voltar agora para a meditação do Evangelho, para vocês entenderem tudo que eu quero dizer. Então, 3 dias depois, vamos pensar que 3 fiates depois, celebraram-se as bodas da igreja com Jesus. E achava-se ali a mãe de Jesus no aviso, voltando o seu triunfo do Imaculado Coração, vindo para abrir a porta para os seus filhos, para o reino da divina vontade. Todos foram convidados. Todos foram convidados, todos os seres humanos. E Jesus estava também no meio deles. E os seus discípulos, Jesus e seus discípulos, Jesus em nós. Todos nós fomos convidados com Jesus vivendo em cada um de nós. Pai, Filho e Espírito Santo reinando dentro de nós. Como viesse a faltar vinho, faltou vinho, o entendimento da divina vontade, né? Faltou para a igreja. E Jesus recebe da mãe de Jesus lá. Ela fala para ele: Senhor, não tem mais vinho. Acabou, o pessoal está voltando a pecar à vontade, né? A igreja não está conseguindo fazer mais nada na história aqui. Eles não têm mais vinho. Estão tudo triste por causa dos castigos, por causa do mundo, né? Na discórdia, no pecado da vontade humana. Está tudo difícil aqui. Respondeu-lhe Jesus: mulher,
Isso compete a nós? Minha hora ainda não chegou. Aí ela vem e fala para Jesus, para os serventes: eu vou resolver esse problema. Vou falar para os serventes, os padres: fazei o que ele vos disser. Ora, ali achavam-se 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. 6 dias de criação, que continham cada qual 2 ou 3 medidas. Jesus ordena-lhes: enchei as talhas de água. Compreendam o Antigo Testamento, o Novo Testamento, e compreendam agora o que está acontecendo. Tudo que está acontecendo na Terra, compreendam. Comecem a ler tudo novamente, comecem a estudar novamente, entender tudo, ligar os pontos. Tudo que eu já mandei para vocês, desde o Antigo Testamento da Bíblia, desde o Evangelho, todos o conteúdo da igreja primitiva, e soma aí junto todas as revelações particulares, estudos que vocês fizeram, todas as locuções interiores, os santos doutores da igreja, tal, e tradição. Soma tudo, três medidas. Enchei as talhas de água, a mente de vocês, do conteúdo da verdade, da sabedoria. Encheram-na até em cima. Tirai agora um pouquinho. Levai ao chefe dos serventes, para o Papa. E levaram. Os padres que viram Luísa e receberam o resto que faltava no livro do céu. Logo o chefe dos serventes provou da água tomada vinho. Papa Bento XVI na época, Ratzinger. Papa João Paulo II na época também provou da água tornada vinho, não sabendo de onde era. Uau! Se bem que o soubessem, porque sabiam que era Jesus que estava agindo em Luísa. E estava agindo, o Espírito Santo que estava agindo na Elizabeth da Trindade, os pastorinhos de Fátima, São Tomás de Aquino, o Espírito Santo que estava na Santa Teresa d'Ávila, na Santa Teresinha, que estava nos apóstolos desde Pentecostes. Eles sabiam de onde vinha essa água toda. Chamou o noivo. Jesus disse-lhe: é costume servir o vinho bom e depois, quando os convidados já estão quase embriagados, servir o menos bom. Mas tu guardaste o melhor até agora? Agora que o Senhor veio revelar toda essa maravilha do livro do céu, Senhor? Vamos conversar. Este foi o primeiro milagre de Jesus. Pensar na divina vontade em sua vida humana. Os 30 primeiros anos de vida oculta, só divina vontade Jesus fez. Só isso. Realizou, manifestou sua glória. E nós, discípulos, cremos nele. E a alegria voltou. A felicidade, a verdadeira felicidade. A vida na divina vontade, dada para nós. O vinho bom, dado para os últimos, que serão os primeiros. Os que são chamados a viverem na divina vontade, os santos dos últimos dias. Ponto final. Aí, essa é a meditação da leitura das bodas de Caná de São João 2. Continuando nossa meditação bíblica na divina vontade. Amém? Desculpa se foi demorado, mas é o que eu precisava dizer para vocês poderem entender tudo, toda a partilha que nós passamos desde ontem e hoje. Amém? Jesus, eu confio em vós, fiat.